Bom, eu vou apresentar a técnica de dois ponteiros. Meu nome é Carlos Aldrin. Os tópicos são introdução, conceitos fundamentais, exemplos de uso, vantagens e a conclusão. Introdução. A técnica de dois ponteiros, também conhecida como two points em inglês, é uma abordagem muito útil em algoritmos e estrutura de dados. Ela é especialmente eficaz em problemas envolvendo arrays, ou listas e strings. A técnica envolve o uso de dois ins, ou ponteiros, que percorrem a estrutura de dados simultaneamente. Os ponteiros geralmente têm como objetivo alcançar uma condição específica, como encontrar pares que atendam a uma determinada condição, calcular a distância ou otimizar buscas. Conceitos fundamentais. Ele se divide em três. A definição. Os dois ponteiros são geralmente definidos no início e no final da estrutura de dados, ou em outras posições estratégicas, dependendo do problema a ser resolvido. Movimentação. Os ponteiros são movidos de acordo com certas condições e a lógica de movimentação é crucial para garantir que o algoritmo percorra a estrutura de dados de maneira eficiente. Condição de parada. O algoritmo define claramente as condições de parada como quando os ponteiros se encontram ou quando todos os elementos foram processados. Exemplos de uso. O primeiro exemplo é encontrar pares que somam um valor específico. Esse é o algoritmo. Ele vai verificar dois números e vai verificar se a soma deles é igual a um alvo que é recebido. O algoritmo funciona da seguinte maneira. Ele tem uma inicialização, uma verificação e uma repetição em sua estrutura. A inicialização coloca um ponteiro no início e outro no final da estrutura de dados. A verificação. Se a soma dos valores dos dois ponteiros for igual ao valor alvo, um par foi encontrado e ambos ponteiros são movidos. Se a soma dos ponteiros, a soma dos valores dos dois ponteiros for menor que o valor alvo, move apenas o ponteiro da esquerda uma posição para a direita. Se a soma dos valores dos dois ponteiros for maior que o valor alvo, move apenas o ponteiro da direita uma posição para a esquerda. A gente pode ter uma percepção melhor da movimentação nessa imagem auxiliar, para ter um entendimento melhor. E por último, a repetição, que repete o processo até que os ponteiros se cruzem ou até que todos os pares sejam verificados. O segundo exemplo de uso é verificar se é palíndromos, uma string. Mas o que é palíndromo? É uma sequência de caracteres que pode ser lida da mesma forma de trás para frente e de frente para trás. Nesse algoritmo ele também tem a mesma coisa, a mesma estrutura. A única coisa que vai mudar é a sua verificação, suas condições. No caso, aí ela está retornando um booleano, verdadeiro ou falso. A primeira condição é, se os valores dos dois ponteiros for igual, ambos ponteiros são movidos. Se não, então essa palavra não é palíndromo. Esse aqui é um exemplo da UVI, lista palíndromo. Ela literalmente vai receber, por exemplo, ali embaixo, a primeira linha da entrada contém um inteiro N, o número de elementos da lista, e a segunda linha contém N inteiros L, os elementos da lista. E a saída tem que produzir apenas uma única linha, contendo um único inteiro ou menor número de operações de contração necessário para tornar uma lista palíndroma. O que isso significa é que a quantidade de comparações para ela não ser palíndroma. No primeiro exemplo, a gente está vendo a saída, a resposta 1, já que temos os ponteiros 60 e 40, os pares 60 e 40. No segundo exemplo, não possui nenhuma contração. E no último, possui duas, que são os pares 10 e 20 e 40 e 30. Vou explicar como montar esse algoritmo da lista palíndromo. Primeiro, inicialmente, a gente tem que criar uma função
para calcular o número de mínimo de operações necessárias para transformar uma lista de números inteiros em um palíndromo. Cada operação consiste em somar um elemento adjacente ao atual. Temos a inicialização, como já visto. A variável operations armazena o número de operações necessárias para transformar a lista em um palíndromo. Temos a variável left, ponteiro que começa no início da lista. A variável right, ponteiro que começa ao final da lista. Nós podemos ver como é essa montagem abaixo. Também temos o loop while, que é o loop que continua enquanto o left for menor que o right, ou seja, enquanto os ponteiros ainda não se encontrarem. E agora vamos começar as verificações. São 3 verificações. O primeiro caso é quando os elementos são iguais. Se os elementos apontados for left e right são iguais, ambos os ponteiros são movidos. O left para a direita, right para a esquerda, como a gente vê aí embaixo. O segundo caso, quando o elemento esquerdo for menor. Quando ele for menor, soma-se o valor do ponteiro atual com o valor do próximo ponteiro. O ponteiro left é movido uma posição para a direita e o número de operação é incrementado em 1, como está aí embaixo. E o caso 3, o terceiro caso, é o elemento direito for menor. Ele vai somar o ponteiro atual ao valor do ponteiro anterior. O ponteiro right é movido uma posição para a esquerda e o número de operações é incrementado, como a gente vê aí embaixo na parte do else. E para finalizar essa função, a gente tem o retorno, que retorna as operations. E fora dessa função, temos a entrada e a execução, que, como a gente estava falando na questão, temos uma variável n, que recebe a quantidade de elementos dessa array, e ela é a array de números. A variável result vai ser o retorno dessa função, ela vai chamar e retornar esse valor para essa variável. E por último, a saída, que é o print result, que vai mostrar a quantidade de operações necessárias para ela não ser um palíndromo. Esse é o algoritmo todo montado, completo, para vocês terem uma visualização melhor. E, por seguinte, temos também as vantagens. Elas são 4, tem a eficiência, que reduz a complexidade de tempo de muitos problemas frequentes. A simplicidade, que é uma implementação simples e direta, como foi visto aí nos slides anteriores. Versatilidade, aplicável a uma ampla gama de problemas em arrays, strings. Complexidade resulta em algoritmo com complexidade de tempo linear na maioria dos casos. Então, possui várias vantagens aí, que pode estar sendo utilizado em qualquer momento, em vários problemas, de estratégias diferentes. E a conclusão. A técnica 2 ponteiro é uma ferramenta poderosa para resolver problemas que envolvem a interface entre diferentes partes de uma estrutura de dados. Com a prática, ela pode se tornar uma abordagem intuitiva e eficiente para muitos problemas do algoritmo. Bom, a gente está finalizando aqui o conteúdo de técnica 2 ponteiros. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu, pessoal.